Olá, meus queridos, minhas amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês. Mais uma vez estou aqui, mais uma live, e hoje eu vou falar muito mais como filha do que como uma evangelista, ou como uma cantora, ou como uma mulher que está sendo profundamente injustiçada em todo esse imbróglio, esse assunto nefasto que veio realmente para destruir não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Mas hoje eu quero falar com todos vocês como filha da senhora Ereni Miranda. Vocês me perdoem se por muitas vezes eu chorar aqui nessa live, mas é porque eu estou realmente profundamente machucada. Não por causa dos ataques que me fazem nas redes sociais, nos canais de YouTube. Não. Nada disso me atinge. Dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo outro mais, nada disso me atinge. O que tem me atingido mesmo de verdade, o que tem me ferido profundamente, são as atitudes da minha mãe. E eu não estou aqui falando contra uma presidente de uma instituição, um império mundial com igrejas em todo o mundo. Não é dela que eu estou falando. Eu não estou falando também da líder de uma instituição beneficente. Não. Eu estou falando da minha mãe. E eu estou aqui para dizer que as atitudes dela para comigo estão ferindo o âmago do meu ser. O âmago do meu ser. Ela, como mãe, eu sou mãe, eu sei disso. Quem é mãe também sabe do que eu estou falando. Todas as vezes que a minha mãe precisou da minha ajuda, da minha companhia, do meu apoio, eu deixei tudo e corri para ajudá-la. Desde que eu me lembre por gente, eu sempre auxiliei a minha mãe em tudo, absolutamente tudo o que uma filha pode fazer por sua mãe. Fiz isso por amor, por consideração. Fiz isso porque a Bíblia manda honrar nossos pais. E eu sempre honrei a minha mãe, sempre honrei o meu pai. Eu tenho um modo impetuoso de ser, talvez, inconformada com algumas atitudes. Eu sou o tipo de pessoa que fica indignada com a injustiça. E quando eu vejo uma injustiça acontecendo, eu pulo mesmo, com todo ímpeto, para manifestar a minha indignação.
Então, eu estou muito ferida pelas atitudes dela, da minha mãe, porque ela poderia ter atitudes muito mais justas, digamos assim, para comigo. E eu não estou aqui dizendo que ela deveria ser condescendente com tudo o que eu faço, não é isso que eu estou dizendo. Mas agir como mãe mesmo, aquela que protege, aquela que defende. Quando eu tenho amigos, e amigos bastante leais, quando eles fazem algo com o qual eu não concordo, eu os defendo publicamente. E depois, em privado, eu vou conversar e dizer, olha, isso que você fez não é correto, não deveria ter agido assim, não é assim que se faz, vamos tentar mudar isso e coisa e tal. Mas a lealdade em primeiro lugar. Eu, como mãe, posso dizer, se meus filhos errarem, eu vou defendê-los publicamente e depois em privado eu vou conversar com eles. Desde que aconteceu tudo isso, no dia 15 de setembro, eu fui no dia seguinte já para a casa da minha mãe, conversei com ela, chorei, e ela me acolheu e disse, fica aqui, filha. Eu vou fazer ali uns exames, umas coisas de rotina e já volto. E eu fiquei. Almocei com ela na sexta-feira. Tomei o café da tarde com ela. Fui embora para casa e ela disse, amanhã vamos fazer um churrasco aqui em casa. Venha para ficar com a gente. Eu não estava com nenhum espírito para churrasco. Mesmo assim eu fui. Fui para estar com a minha mãe. E tivemos um momento até cordial, amável, agradável. Fiquei lá até escurecer o dia. Fui embora. No domingo, ela me ligou e disse, filha, eu dispensei o motorista porque eu não ia na igreja hoje, mas eu decidi ir. Vem aqui me buscar para a gente ir para a igreja juntos. E eu fui. Busquei minha mãe, fui para a igreja. Ela falou, fique quietinha, sentada lá no meio do público. Não se manifeste, não dê pano para manga, não comente nada com ninguém. E assim eu fiz. Entrei na igreja, as pessoas vieram correndo me abraçar. Muitas pessoas, muitas. Vieram ao meu encontro me abraçar. Irmãos também olhavam para mim e acenavam com a cabeça. Alguns dizendo, fica firme, irmã Leia. Não desista, estamos do seu lado, estamos com você. E eu fui para o meu lugar e me sentei. Acompanhei todo o culto. Quando acabou o culto, as pessoas me cercaram. E queriam me abraçar, manifestar a sua simpatia para comigo, seu carinho, seu amor, entendiam por que eu havia agido daquela maneira e tudo mais. E eu voltei para a garagem, a minha mãe logo chegou e a gente foi embora para a casa dela. Chegando lá na casa dela, ela me convidou para entrar, mas eu estava muito angustiada naquele dia e não quis entrar. E eu chorei, fiquei chorando no carro com ela. E depois eu fui embora. Na segunda-feira ela mandou me chamar. A secretária dela me mandou mensagem falando, Leia, sua mãe quer falar com você, venha na casa dela. Eu fui à tarde. E a gente conversou por muitas e longas horas. E ela disse, filha, amanhã eu vou falar na reunião e eu preciso que você me diga o que é que você vai fazer. Eu falei, mãe, eu não tenho nada mais para fazer, o que eu tinha para fazer eu fiz e é isso. E
Conversei com ela até umas 7h30 da noite e fui embora. Na terça-feira, ela fez o pronunciamento, me mandaram o link. Depois que eu vi o pronunciamento dela, eu chorei muito, muito, muito. Mandei uma mensagem para ela dizendo assim: mãe, eu vi o seu pronunciamento. E coloquei uma carinha de choro só, isso pelo WhatsApp. E na quarta-feira, eu mandei uma mensagem para ela dizendo assim: mãe, precisa mandar alguém para o sertão para verificar o andamento de tudo lá. Minha maior preocupação é essa, o sertão, água para o sertão. Eu não me preocupo com a unidade de idosos em Sarutaiá, porque tem uma gerente lá muito eficiente, a irmã Mirta, que veste a camisa mesmo, ama os idosos, ama o que faz e faz com excelência. Eu não me preocupo com a creche Arco-Íris, porque tem ali a irmã Cleide, que cuida com todo amor, com todo carinho daqueles pequeninos, daquelas crianças. Não me preocupo também com a unidade Oásis no Rio de Janeiro, porque Débora Ferreira também gerencia com muita capacidade, com excelência. Mas eu disse a ela: eu estou preocupada com o sertão, porque lá não tem ainda um gerente definido, precisa mandar alguém para lá. E ela então falou que ia verificar isso. E eu disse: eu estou indo embora, mãe, para o Rio de Janeiro, porque eu fico em São Paulo por causa das viagens, não vou mais fazer viagem, então vou embora para o Rio. Eu fui para São Paulo, fiquei vivendo lá por mais de 3 meses, também por causa dos cultos, onde eu pregava nas quintas-feiras, não estou pregando mais, não tem por que ficar em São Paulo, e vim embora para o Rio de Janeiro. E quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, comecei a receber notícias: olha, Leia, estão dispensando tal pessoa, tal pessoa está sendo dispensada e coisa e tal. E eu entrei em contato com ela e falei: mãe, quando é que eu volto a coordenar as instituições Reviver? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a parte ministerial, outra coisa é a parte administrativa. E se o Davizinho fez o que fez, foi disciplinado e está cuidando da parte administrativa, por que é que eu não posso? No que é que eu sou diferente dele? E ela inventando desculpas muito vagas, umas coisas assim que não justificava eu ficar afastada da coordenação das instituições Reviver. E eu sempre falando com ela, todos os dias, em contato com ela, respeitando. Ela me disse: filha, não fale nada nas redes sociais. Pare de ficar falando disso, daquilo outro. E eu obedecendo, porque a Bíblia fala para honrar seu pai e a sua mãe. Mas quanto mais eu obedeço, quanto mais eu faço para honrar a minha mãe, mas ela age de modo a não me apoiar em absolutamente nada. É como se quisesse que eu saísse da igreja, não sei. Eu falei para ela, mãe, se eu vou ficar 10 anos disciplinada, 20 anos, sei lá o que, não tem por que eu ficar na igreja. E eu tô muito, muito ferida pelas atitudes dela, porque eu não tenho apoio dela para absolutamente nada. Nem para voltar a coordenar. Eu sou vice-presidente da Associação Reviver Help. Vice-presidente. Eu não sou uma contratada da Reviver Help. Eu não sou uma prestadora de serviço para Reviver Help.
Eu sou vice-presidente. E ontem realizaram uma reunião e me tiraram de tudo, absolutamente tudo. Colocaram outra pessoa para fazer toda a coordenação de ambas as instituições. E eu nem estou aqui reivindicando algo pela Fundação Reviver, porque eu sei que a Fundação Reviver foi instituída pela igreja. Então a igreja tem sim o direito de determinar o que fazer, como fazer. E as 4 principais atividades da Fundação Reviver são Casa Abrigo de Idosos, Creche Arco-Íris, Carreta 2 Saúde e Unidade Oásis. Mas todas as outras atividades são gerenciadas pela Reviver Help. Todas as outras atividades são cuidadas e administradas pela Reviver Help, inclusive Água para o Sertão. O irmão Carlos Cacá está lá agora no Sertão, até amanhã, dia 30. E depois ele volta de lá. E não tem outra pessoa para ir ficar ocupando o lugar dele. O irmão Nelson estava gerenciando de perto, eu havia designado que ele estivesse lá para a obra não parar. Ele estava constantemente, vinha por 2 semanas a São Paulo, depois voltava para lá. Enquanto ele estava em São Paulo, eu escalava outra pessoa. Mas agora não tem ninguém lá cuidando. O irmão Carlos Cacá vai vir embora amanhã, sexta-feira. O irmão Ezequiel, que está lá, vai vir embora logo na semana seguinte. E essa obra, Água para o Sertão, vai ficar lá abandonada. Eu vejo em tudo isso a fúria de Satanás, porque desde que eu comecei esta ação, Água para o Sertão, Satanás fez de tudo, absolutamente tudo, para paralisar essa obra, impedir essa obra de continuar, porque esta ação vai ganhar muitas almas, muitas almas para o reino celestial. Vai ser muito fácil evangelizar, distribuindo água para o povo carente. E eu via o agir de Deus já desde os primeiros minutos. E eu sempre orando, Senhor, abre os olhos de todas as pessoas envolvidas nas tarefas, no trabalho, para que vejam a importância disso. Nós vamos ganhar almas para o reino celestial, muitas almas, por meio desta ação. Se a minha mãe me apoiasse para eu voltar a coordenar pelo menos a ação Água para o Sertão, pelo menos as atividades da Reviver Help, da qual eu sou vice-presidente, essa obra não seria paralisada. Eu estou profundamente magoada e sentida. Claro que eu não vou alimentar mágoa, não vou alimentar rancor, não, nada disso, não vou. Ela é minha mãe, eu a amo. Mas eu estou falando como filha. Eu gostaria de um pouquinho mais de apoio, um pouquinho que seja de apoio que eu não estou tendo em nenhum momento, para que eu pudesse pelo menos ter ânimo de continuar lutando por tudo isso, para que a obra beneficente não pare de uma vez. Porque quando eu cheguei para coordenar as ações era somente a Fundação Reviver, ainda não havia a Reviver Help. E quando eu cheguei, eu comecei a visitar lugares que nunca tinham ouvido falar da Fundação Reviver. Estados longínquos pelo Brasil afora. Regiões muito distantes de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Brasília, muito distantes.
E as pessoas lá nunca tinham ouvido falar sobre Fundação Reviver. E eu lutei, batalhei, fiz de tudo para que a obra beneficente da Igreja Deus e Amor ficasse conhecida em todas as regiões do Brasil. Começamos a atuar em regiões onde não havia nada, nenhuma atividade, nenhuma ação. E Satanás se enfurecendo, muitas perseguições vindo, e eu perseverando e seguindo e lutando, e o Senhor abençoando e trazendo pessoas para contribuir. Quando chegou na época da pandemia, eu pensei, meu Deus, quanta gente agora vai precisar de ajuda e muito menos gente vai ajudar. Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai conseguir atender a todos? E o Senhor trouxe a estratégia do Agosto Verde. Arrecadamos toneladas e toneladas de mantimento. As igrejas puderam trabalhar com aqueles mantimentos nos meses seguintes. Não foi preciso a Reviver ficar aplicando valores naquilo. Nós pudemos olhar para outras atividades. Pudemos contratar mais gente para atuar, para que as atividades se expandissem pelo Brasil. E eu sei que eu estava agradando a Deus, agradando muito ao Senhor, mas eu nunca tive, de fato, de verdade, 100% o apoio da minha mãe. E nesses últimos dias, então, isso tem ficado muito, muito, muito evidente. Eu não sei se ela quer que eu saia da Igreja Deus e Amor. Eu não sei se ela quer que eu abra mão de uma vez por todas, da coordenação das instituições Reviver. Ela não é clara comigo, não fala claramente. Quando eu ligo para ela, ela fala, filha, entrega na mão de Deus, filha, vai orando, filha, isso, filha, aquilo. Mas ela não se posiciona, isso me machuca muito, porque ela poderia lutar, pelo menos para que eu pudesse ficar como coordenadora das atividades da Reviver Help, da qual eu sou vice-presidente. Eu não estou pedindo para pregar, não é isso, não preciso, eu posso continuar fazendo a obra do Senhor e falando do amor de Deus através das redes sociais, orando por todos, enfim. Eu só queria voltar a ter a oportunidade de coordenar as ações da Reviver Help, da qual eu sou vice-presidente. E ontem realizaram uma reunião sem a minha presença, arbitrariamente me tiraram e colocaram outra pessoa para fazer toda a coordenação. Então eu só peço a vocês, orem para Deus me dar forças. Todas as vezes que a minha mãe ficou hospitalizada, ela tem 2 filhas. Somente eu ficava com ela no hospital. Quando ela teve o AVC, há muitos anos atrás, eu fui ficar com ela no hospital. Ela não podia receber visitas enquanto estava na UTI. Eu ia 2 vezes por dia ao hospital, nos 2 horários de visita, para ficar com ela. Quando ela pôde ir para o quarto, eu ficava com ela no quarto, e teve uma vez que ela subiu para exame, e eu aproveitei esses minutinhos em que ela estava fazendo exame, corri num centro comercial que havia perto do hospital, comprei um jogo de memória, porque a minha mãe não lembrava mais as palavras, não lembrava mais as sílabas, não conseguia falar corretamente. Ela ficou com a parte da fala muito afetada quando ela teve o AVC, há muitos anos atrás. E eu corri no centro comercial e comecei a procurar desesperadamente algo que pudesse ajudar a minha mãe a voltar a falar e compreender a fala. Eu encontrei um joguinho de memória, onde havia de um lado a gravura de um animal, de um objeto, um bichinho, e do outro lado as sílabas. Então ela olhava para mim
E eu dizia, mostrava a gravura para ela e dizia, por exemplo, era de um pato, e eu falava pato, pato, sem ter nenhum entendimento de curso, de formação, de fonoterapeuta ou qualquer coisa, mas eu fazia por amor, porque eu não queria ver a minha mãezinha ficar sem falar, sem se expressar, e daí eu mostrava a gravura para ela e falava bem perto dos olhos dela, para ela poder observar pato, casa, coisas assim, como se estivesse ensinando uma criança de 2, 3 aninhos a falar. Depois, quando ela começou a fazer a fonoterapia, a fonoterapeuta falou que aquele método que eu tinha utilizado era excelente para quem tinha acabado de ter o AVC. Foi o Espírito Santo quem me guiou para aquilo. E eu fiz tudo isso por amor, amor, amor. Eu deixei a minha casa aqui no Rio, os meus filhos que ainda eram pequenos, hoje em dia já são adultos, mas naquela época eles eram pequenos, e eu deixei tudo aqui e fui ficar com ela. E fiquei com ela por semanas e semanas e meses, até que ela começou a se recuperar. Hoje em dia ela fala normalmente, caminha e tudo mais. Mais recentemente, quando meu pai faleceu, eu larguei a minha casa aqui tudo e praticamente me mudei para São Paulo, mudei para a casa dela. Eu ficava com ela 2, 3 semanas, voltava, deixava a mala de roupa suja aqui em casa, pegava outras roupas limpas e voltava correndo para São Paulo, pensando, não posso deixar minha mãe sozinha. E eu ficava com ela tendo filhos lá em São Paulo, a minha irmã Débora, que morava perto, meu irmão Davi, meu irmão Daniel, mas somente eu sempre fui aquela que foi para dar apoio, dar suporte, ajudar em tudo, tudo, tudo. Precisava de motorista, eu estava lá. Precisava de alguém para acompanhar no médico, eu estava lá. Certa vez eu estava alimentando a minha mãe na boca, no hospital, e meu pai chegou para visitar e estava nesse momento da refeição. E eu estava colocando a comida na boca da minha mãe. E o meu pai perguntou, filha, com quem você aprendeu a alimentar uma pessoa assim que não pode se alimentar? E eu disse a ele, com meu filho especial, pai. Há muitos anos eu alimento meu filho especial na boca, eu aprendi. Então, todos esses pequenos detalhes, não estou tacando na cara de ninguém, da minha mãe ou de quem quer que seja, não. Só estou relembrando que todas as vezes que ela precisou, eu estava lá para ela. E sempre que ela precisar, eu vou estar. Mas a única coisa que eu peço, a única coisa que eu peço aqui diante de todos vocês, como filha, é um pouquinho de apoio, uma grama de apoio que seja. Porque eu não tenho motivo para ter sido afastada da coordenação da Reviver Help. Se a diretoria acha por bem que eu não devo coordenar a Fundação Reviver, não tem problema. Eu não me aborreço com isso, porque, conforme acabei de dizer, a Fundação Reviver tem os seus gerentes de unidades, está tudo muito bem organizado. Mas eu gostaria de coordenar a ação Água para o Sertão através da Reviver Help. E isso eu não peço a ninguém, a não ser a minha mãe, porque ela tem autoridade para dizer, como presidente, a Leia vai coordenar, sim, todas as atividades da Reviver Help. E pronto, no dia seguinte eu começo a coordenar. Ela tem autoridade para isso, de maneira que eu não entendo por que ela não exerce essa autoridade para fazer isso. Orem, por favor, para que Deus transforme o coração dela e veja que eu não sou uma filha que quero privilégios, não quero, não preciso de privilégios. Eu sou apenas uma filha que quer fazer a obra da beneficência, porque Deus colocou em meu coração este amor para com a beneficência.
este amor de verdade, profundo, imenso, gigantesco. Eu não consigo medir o amor que eu tenho para com a prática da beneficência. Isso é tudo que eu quero. E se o Davizinho está, mesmo disciplinado, cuidando da parte financeira da igreja, por que eu não posso coordenar as atividades da Reviver Help? Nada impede. A única coisa que impede é a boa vontade da minha mãe para comigo. Essa live toda, eu estou falando como filha, não estou falando como membro de igreja, não estou falando como uma pessoa que presta serviço para Reviver, não. Estou falando como filha. Só preciso de um pouco de apoio, mãe. Não precisa me dar 100% de apoio, não. Eu sou forte. Eu sei lutar e Deus luta comigo e a batalha é vencida em nome de Jesus. Eu só preciso de um pouco de apoio de uma mãe para com uma filha, a fim de que essa filha não esmoreça na fé, nessa batalha terrível. Desde já quero agradecer a todos vocês que continuam enchendo o meu direct de mensagens, palavras de apoio, palavras de carinho, de acolhida. Muito obrigada. Deus abençoe. De coração agradeço a todos vocês que sempre mandam mensagens para mim, apenas dizendo: irmã Léia, estamos orando por você. E isso é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. Muito obrigada. Eu sei, de coração sincero, eu sei que há um batalhão, um exército enorme de pessoas orando por mim. Pessoas que nem são da Igreja Deus e Amor estão orando por mim. Eu gostaria de cantar uma canção que retrata muito este meu momento. Não sei se conseguirei cantar até o fim ou se vou desafinar por causa das lágrimas, mas é a canção Preciso Falar com Jesus. Jesus, preciso muito conversar contigo. O que está se passando comigo? Eu quero e preciso te dizer. Jesus, em mim ainda existem tantas falhas. São certas coisas que me atrapalham. Me diz como as posso resolver. Jesus, tu tens poder para transformar as vidas. Retira esta dor, cura as feridas da minha alma por tudo que sofri. Jesus, faz-me forte, dá-me a vitória. Quem vem a ti, jamais tu lanças fora. Confiando em tua bondade, estou aqui. Vou seguindo os teus passos, neste deserto eu acho um oásis para descansar. E quando vem o vendaval, não me assusta o temporal. Corro a ti para me abrigar. Já falei dos meus anseios, meus temores, meus receios, tudo eu te fiz saber. É tão bom falar contigo, meu Jesus, meu grande amigo. Sem ti não posso mais
viver. É este Jesus que eu conheço, é nele que eu confio. E é por amor a este Jesus que eu quero levar água potável ao sedento, o pão da vida que é Jesus para o faminto. Me ajudem em oração. Eu também estarei orando por todos vocês. Muito obrigada a todos que vieram acompanhar esta live. Obrigada a todos que ficaram ouvindo o meu desabafo. Orem por mim, me ajudem em oração para Deus me fortalecer e quebrantar o coração da minha mãezinha, para que ela me dê pelo menos uma fagulha de apoio, me retornando como coordenadora das atividades realizadas pela Reviver Help. Deus abençoe a todos vocês. Até mais, a paz do Senhor.